Uma série de alguns vídeos com alguns comentários sobre o John Wesley, sobre a experiência religiosa do coração aquecido. Para começar essa história, esse vídeo, a primeira coisa que eu quero falar é sobre alguns personagens que aparecem nessa história, fazem parte dessa história, que vão aparecer aqui na minha narrativa, né? O primeiro personagem que eu quero falar é a Susannah Wesley, a mãe do John Wesley. E você já deve ter ouvido muito falar sobre ela, mas deixa eu te contar algumas curiosidades sobre a Susannah Wesley. Uma mulher culta, que teve formação, uma educação formal. E isso nós estamos falando de alguém que nasceu em 1669. Ó, você consegue se localizar na história aí? 1669 ela nasceu e ela falava outra língua, falava francês, ela sabia, conhecia grego, latim, ela tinha posturas e posições avançadas para a sua época, né? Como uma mulher que nasceu em 1669, ela era de fato uma mulher extraordinária. Você se lembra? Ela brigou com o marido uma vez para continuar dando o estudo bíblico. Ela dava um estudo bíblico para os vizinhos, para um grupo. Ela começou fazendo um estudo bíblico para os empregados, para os filhos, para a família, os familiares, começou a juntar gente, daqui a pouco tinha 200 pessoas assistindo o estudo bíblico, a oração que ela fazia, na cozinha dela. Então, de fato, uma mulher à frente do seu tempo, né? Curiosidade, ela era filha de pastor, o pai dela era pastor da igreja protestante, era um pastor que era visto como dissidente, porque ele era pastor da igreja protestante, mas ele uns 100 anos antes foi quando aconteceu a reforma lá do Henrique VIII, lembra? O Henrique VIII criou a Igreja da Inglaterra. Então agora não tem mais igreja católica, igreja protestante, não, agora é uma igreja só e a Igreja da Inglaterra. E o pai dela não gostava muito dessa junção, porque ele era pastor da igreja protestante. Mas aí juntou tudo, né? E aí a igreja não é mais católica, agora é a Igreja da Inglaterra. O pai dela não gostava disso, mas essa é a Susannah nasceu nessa família, uma família enorme, numerosa, de 25 filhos. A Susannah era a caçula, a última desses 25. Repito, teve uma educação formal à frente para a sua época, mulher de fato extraordinária. Ela, então, como eu disse, filha de pastor, neta de pastor, esposa de pastor, porque ela se casa com um pastor, que tinha o mesmo nome do pai dela. O marido chamava Samuel, o pai chamava Samuel. E era, então, esposa de pastor e nora de pastor, porque o pai do pai também era pastor. Mãe de pastor, né? Porque os dois filhos foram pastores também. Então, ela estava envolvida com a igreja, a vida dela é envolvida com a igreja, né? Então, a Susannah é um personagem importante nessa história. A Susannah que orienta, ensina os filhos todos a ler e escrever, ela que ensinou a Bíblia, ela gastava todo dia 1 hora com cada filho. Os filhos depois saíram para estudar fora. O John Wesley foi quando tinha 11 anos, foi para Londres e ficou, não voltou mais para casa, né? Quer dizer, ele foi com 11 anos, foi para Londres estudar numa escola chamada Charterhouse, em Londres. De lá ele foi para a universidade, em outra cidade, em Oxford, então foi para a Universidade de Oxford. E o Carlos Wesley, ele foi para a escola um pouco mais cedo, ele tinha 7 anos, mas aí não foi para Charterhouse, foi para Londres, mas para a escola Westminster, em Londres. Essa escola Westminster, que o Carlos Wesley foi estudar, tem uma curiosidade, a língua oficial da escola era o latim. Então tudo, as aulas e tudo era latim.
não era proibido falar em outra língua, falar em público em outra língua. Os alunos falavam em inglês só entre eles ali, né? Então você imagina a formação do Carlos e do João Wesley. O Carlos era o penúltimo de 19 filhos que a Susana teve. Desses 19, só 10 sobreviveram, chegaram até a vida adulta, né? E o Carlos era o penúltimo, tinha a caçula que chamava Késia. Então deixa eu contar de lá para cá. Então a Késia, a caçula, depois o Carlos Wesley, depois tinha uma menina, que agora estou esquecendo o nome, e depois o João Wesley. O João Wesley, então, era o quarto de lá para cá, né? Depois o João Wesley era a Marta. Bom, agora, o primeiro chamava Samuel. O primeiro filho era Samuel, claro, tinha que ser. Então, os dois filhos vão estudar em Oxford. Antes disso, eu quero lembrar com você a história do incêndio, lembra? Ou eu deixo para contar a próxima vez? Lembra que teve um incêndio? Daqui a pouco, a próxima vez eu conto o incêndio para você.